Debates de abertura na ONU têm troca de farpas entre Lula e Trump. Em meio a tensões, líderes anunciam que concordaram em encontro bilateral que deve rolar na semana que vem. Em Nova York, Brasil apresenta soluções de financiamento climático para a conservação de florestas tropicais. Empresário brasileiro cria instituto de pesquisa para tipo raro de câncer infantil e fecha parcerias nos Estados Unidos. E Disney lança ingresso com desconto especial para impulsionar turismo brasileiro nos parques. Olá, está começando agora o Jornal Américas no Ar. Olá, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva abriu hoje os debates na Assembleia Geral das Nações Unidas. Entre os principais tópicos do discurso estavam clima, a situação de Gaza e a soberania nacional. Em frente aos líderes mundiais, Lula endureceu o tom contra as sanções impostas pelos Estados Unidos ao Brasil e foi aplaudido diversas vezes. No discurso de abertura, aqui na Assembleia Geral da ONU, Lula mandou recados a Donald Trump, mas não citou diretamente o presidente dos Estados Unidos. Lula disse que não há justificativa para as medidas unilaterais e arbitrárias contra as instituições e a economia brasileiras. A declaração acontece enquanto o Brasil enfrenta tarifas de 50% no comércio com os norte-americanos. Sem citar Jair Bolsonaro, Lula lembrou que o ex-presidente foi investigado, indiciado, julgado e condenado. E afirmou que, abre aspas, a agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável. O presidente americano acompanhou o discurso de Lula pela televisão, segundo fontes do governo. Pouco depois de o brasileiro deixar o púlpito, Lula e Donald Trump se cumprimentaram próximo ao gabinete do secretário-geral da ONU nos bastidores. Em uma rápida conversa, o republicano convidou Lula para outro encontro e o presidente brasileiro aceitou o convite. E Donald Trump anunciou um encontro com o presidente brasileiro durante o seu discurso no palanque da Assembleia Geral da ONU. O presidente norte-americano disse que teve uma excelente química com Lula, que gostou muito dele e que isso era um bom sinal para uma futura conversa. I was walking in and the leader of Brazil was walking out. We saw him and I saw him, he saw me and we embraced. And then I'm saying, can you believe I'm going to be saying this in just 2 minutes? But we actually agreed that we would meet next week. Foi quase no final do discurso, quando Trump falava sobre as tarifas de 50% impostas ao Brasil, que ele fez essa afirmação. Disse ter encontrado Lula, que os dois se abraçaram e combinaram uma reunião para a próxima semana. Trump também afirmou que em 20 segundos gostou de Lula e que o presidente brasileiro parecia um homem muito agradável e que ele só fazia negócios de quem ele gostava. We didn't have much time to talk, like about 20 seconds. They were in retrospect, I'm glad I waited because this thing didn't work out too well. But we did talk, we had a good talk, and we agreed to meet next week, if that's of interest. But he seemed like a very nice man, actually. He liked me, I liked him. But if you, and I only do business with people I like, I don't... Logo depois disso, Trump voltou ao tom sério do discurso. Durante os 57 minutos no palanque da ONU, o presidente americano criticou a administração Biden, a ONU e o que chamou de globalismo sem freio. Disse que a Organização das Nações Unidas tinha falhado em promover a paz e que tinha se tornado um palco para ditadores e corruptos. Chamou a crise climática de golpe e afirmou que as fronteiras norte-americanas nunca estiveram tão seguras. Declarou que os países devem parar de enviar pessoas para os Estados Unidos e afirmou que seus países estavam indo para o inferno. I can tell you, I'm really good at this stuff. Your countries are going to hell. Trump se apresentou como um presidente da paz, disse que seu governo encerrou várias guerras e que a América tinha voltado a ser respeitada. Ele também criticou países que reconheceram o Estado palestino, dizendo que recompensar o Hamas era um erro histórico. Defendeu um cessar-fogo na faixa de Gaza, mas sem abrir mão do apoio a Israel. Em tom nacionalista, reforçou que os Estados Unidos não vão financiar guerras de outros países. O discurso de Trump foi o mais longo dos últimos anos. Ele encerrou com uma frase de impacto.
A América voltou a liderar o mundo sem pedir licença. O Serviço Secreto norte-americano anunciou que desmantelou grupos criminosos que tinham o objetivo de provocar caos na Assembleia Geral da ONU. A rede clandestina em Nova York ameaçava causar um apagão nas comunicações na cidade, afetando o encontro de líderes mundiais e colocando todos em vulnerabilidade de segurança. 5 locais em um raio de pouco menos de 60 quilômetros da sede da ONU. Agentes do Serviço Secreto descobriram mais de 300 servidores SIM e 100 mil chips SIM que poderiam ser usados para desativar as torres de telefonia celular da cidade e para atividades criminosas. Além desses componentes, também foram encontrados cocaína, armas de fogo ilegais, computadores e celulares. O esquema ainda foi utilizado para transmitir anonimamente ameaças de assassinato contra funcionários americanos do alto escalão do governo. O Serviço Secreto não revelou os nomes das autoridades que foram intimidadas. As mensagens criptografadas permitiram que as organizações criminosas operassem sem ser detectadas. Agora, as autoridades estão trabalhando para identificar os responsáveis e suas reais intenções. Eles investigam se a ação tinha como alvo principal a Assembleia Geral das Nações Unidas, as comunicações do governo norte-americano e das equipes de emergência da cidade durante a visita oficial de líderes mundiais a Nova York. O evento começou na manhã de hoje com a segurança reforçada em Manhattan. Os debates e encontros bilaterais seguem até o dia 29 deste mês. E ainda em Nova York, um encontro do Fundo Florestas Tropicais para Sempre, o Brasil apresentou soluções de financiamento climático. Um dos mecanismos propostos é um fundo para a conservação de matas no mundo, incluindo, claro, a Amazônia. O presidente Lula e o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, lideraram hoje o diálogo do Fundo Florestas Tropicais para Sempre, que faz parte de uma agenda de alto nível da ação climática promovida durante a Assembleia Geral das Nações Unidas. No encontro, além do fundo para remunerar países pela preservação das florestas tropicais, foi detalhada a proposta de coalizão de mercados de crédito de carbono. Os dois mecanismos funcionarão de forma complementar, remunerando países com resultados concretos na conservação e iniciativas de captura de gases do efeito estufa. De acordo com nota divulgada pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, o objetivo é reunir um aporte inicial de 25 bilhões de dólares de países investidores até o lançamento da iniciativa, que será feito na COP30, em novembro, na cidade de Belém, no Brasil. Idealizado pelo governo brasileiro, esse fundo internacional já conta com o apoio de 5 países com florestas tropicais: Colômbia, Gana, República Democrática do Congo, Indonésia e Malásia. E também outros 5 potenciais investidores, como Alemanha, Emirados Árabes Unidos, França, Noruega e Reino Unido. Depois do intervalo, a ICE adquire robô para usar em operações de abordagem a imigrantes. E aumenta a tensão de manifestantes em frente a uma prisão para imigrantes em Illinois, denunciada por más condições. Américas no Ar. Oferecimento Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código VIDARECORD e ganhe uma consultoria grátis. Ei, eu sei que tá no intervalo, mas presta atenção aqui na gente. É que a Evelyn e a gente tem um recado importante pra te dar. Já passou da hora de você se inscrever no nosso canal. Ativa o sininho e dá aquele like. A gente agradece. O Serviço de Imigração dos Estados Unidos investiu em tecnologia para reforçar as operações em residências na busca por indocumentados. Trata-se de um robô tático que abre portas de casa, sobe escadas e joga bombas de gás lacrimogênio. Essa medida provocou polêmica. Cerca de 78 mil dólares foram gastos na compra de um robô tático para operações em residências. O equipamento foi desenvolvido pela empresa canadense Icor Technology e é capaz de abrir portas, subir escadas e lançar vários dispositivos como de fumaça e gás lacrimogênio.
O robô também tem câmeras de grande angular e um braço mecânico, que pode ser usado em ações de vigilância e também de controle migratório. A compra faz parte do aumento dos gastos do ICE com tecnologia de segurança, em resposta à pressão do governo para intensificar as operações contra os indocumentados. A medida surpreendeu e preocupou ONGs pró-imigrantes e comunidades estrangeiras que vivem no país. No subúrbio de Broadview, em Chicago, seguem os protestos em frente a um centro de detenção da Polícia de Imigração. Hoje, os agentes federais atiraram bombas de pimenta para dispersar manifestantes. Alguns deles chegaram a ser presos. Agora, parlamentares pressionam por um acesso à parte interna das instalações para revisar as condições do espaço após denúncias repetidas de famílias e advogados dos imigrantes detidos. Foi uma cena que se repetiu várias vezes hoje, com a tensão aumentando em frente à prisão. Ônibus lotados chegando com novos imigrantes detidos. Um deles, irmão de Christopher Gomes. They were just racially profiling and stopping vans. He signed the papers to voluntarily be deported. And I think that's the best situation at this moment. Este manifestante conta que ontem chegou a ser detido pelos agentes por bloquear a entrada de carros e viu as péssimas condições dentro da instalação. They watered me down from the pepper spray, so they had me wet on the floor for 6 hours. You could see dead centipedes, dead cockroaches. A secretária de Segurança Interna chamou os manifestantes de agitadores e disse que eles colocam em perigo a segurança de corajosos policiais que trabalham na ICE da região. Desde o final de semana, quando começaram os protestos, 16 pessoas foram detidas. O senador Dick Durbin pede que o governo federal permita aos legisladores do estado a realizarem uma inspeção na prisão, já que aumentam as denúncias de péssimas condições sanitárias e até de maus tratos aos detidos. We do not live in a secret police state. We should know what's happening to these individuals and whether they're being treated humanely. O governador disse que a Casa Branca já negou 2 pedidos de inspeção, mas que o estado vai seguir tentando. O governo federal disse que vai seguir com a operação Blitz no meio do caminho para impulsionar as prisões de imigrantes no estado de Illinois. Em poucos dias, centenas de estrangeiros já foram presos. Ainda falando de imigração, o caso de uma menina autista de 5 anos detida pelo ICE em Massachusetts levantou alertas sobre a conduta do Serviço de Imigração do país. Segundo o jornal Telemundo e a NBC News, esta é a criança que foi retirada da escola e mantida em custódia por mais de 12 horas, sem acesso à família ou advogado. A ação ilegal da Polícia de Imigração teria sido usada como uma tática para pressionar o pai da criança, que é um imigrante indocumentado, a se entregar para as autoridades. O ICE negou irregularidades, mas confirmou que a menina foi levada para um centro de detenção e posteriormente foi liberada. ONGs de direitos humanos classificaram o caso como chocante e antiético e pediram uma investigação independente. A seguir, empresário brasileiro cria instituto de pesquisa para tipo raro de câncer infantil e fecha parcerias nos Estados Unidos. E agências de saúde mundiais rebatem afirmações de governo Trump sobre vacinas e Tilenol. Américas no ar. Oferecimento Rejuvenesce. Recupere e mantenha sua juventude hoje. Visite-nos no sul da Flórida, em Orlando ou em Boston e renove a sua energia. EasyPag. Compra inteligente para imigrantes. iPhone desbloqueado, parcelado, só com passaporte. As agências de saúde da União Europeia e Reino Unido e a Organização também Mundial da Saúde rebateram hoje as advertências do governo Trump sobre o autismo e gravidez. Ontem, o presidente e o secretário de Saúde, Robert F. Kennedy Jr., associaram a condição ao uso de vacinas e à ingestão de Tilenol. Ao apresentar a ideia, a Casa Branca não divulgou provas claras e cientificamente comprovadas sobre esse assunto. Em resposta, a OMS disse que as evidências de ligação permanecem inconsistentes e pediu cautela ao tirar conclusões. O porta-voz da OMS ressaltou ainda que existem alguns estudos que apontam uma possível conexão, mas eles ainda não são especificados e não foram confirmados por outras pesquisas. Diversos especialistas da Associação de Obstetrícia dos Estados Unidos reforçaram que o uso do Tilenol segue sendo seguro na gestação se for feito sob orientação médica. Eles dizem ainda que encontrar as causas do autismo, que é uma síndrome complexa, que já vem sendo pesquisada há décadas, não seria assim tão simples como o governo está alegando.
Agora a gente fala de uma iniciativa criada por um brasileiro que está acelerando as pesquisas contra um câncer infantil. É a Meduloblastoma Initiative que financia estudos que prometem transformar o tratamento de um tipo raro de tumor cerebral. Aos 9 anos, o filho do empresário gaúcho Fernando Goldstein foi diagnosticado com meduloblastoma, um tipo de tumor maligno cerebral. Mesmo com os tratamentos disponíveis, que são cirurgia para remoção do tumor e uso de quimioterapia e radioterapia, nada foi eficaz no combate à doença, mas desistir do filho não era uma opção. Então, ele construiu, a partir dessa experiência, um modelo de pesquisa que une ciência de ponta, financiamento direto e cooperação internacional. Assim surgiu a Meduloblastoma Initiative, que em apenas 30 meses arrecadou $11 milhões e estabeleceu parcerias com 17 prestigiadas instituições dos Estados Unidos, Canadá e Alemanha, acelerando descobertas que antes levavam mais de uma década para chegar aos pacientes. A iniciativa chegou a ser reconhecida pelo Massachusetts Institute of Technology, o MIT, como um modelo de financiamento de pesquisa de doenças raras que pode ser aplicado em outras doenças. Com um importante senso de urgência, a iniciativa dará início no próximo mês ao primeiro ensaio clínico com imunoterapia avançada, aprovada pela FDA, a agência reguladora dos Estados Unidos. A terapia estimula a própria resposta imunológica contra as células tumorais. Em paralelo, outro estudo em andamento desenvolve uma vacina para a meduloblastoma, baseada em tecnologia de RNA mensageiro, semelhante à utilizada na vacina contra a Covid-19 e que tem potencial de distribuição global. O meduloblastoma é um tumor agressivo que se desenvolve no cerebelo, região do cérebro responsável pelo equilíbrio e pela coordenação motora. Embora raro na população geral, é o câncer cerebral maligno mais comum na infância, representando cerca de 20% dos casos pediátricos. A Agência Antidrogas dos Estados Unidos fez uma imensa apreensão de drogas em Atlanta, na Geórgia. Os agentes apreenderam mais de 450 quilos de metanfetamina. A imagem da quantidade de droga encontrada em 2 localidades é impressionante. As autoridades prenderam 5 homens. Os suspeitos compareceram ao Tribunal Federal em uma audiência ontem sobre esse caso. Eles foram acusados de posse de drogas com intenção de distribuição. Investigadores dizem que 4 são homens imigrantes ilegais do México. A morte do ativista conservador Charlie Kirk em um campus universitário de Utah levantou alertas sobre o extremismo político aqui nos Estados Unidos. Em resposta, o estado da Flórida, o primeiro do país, lançou um portal para denúncias de ameaças violentas e extremismo. Eliseu Caetano tem as informações. O estado da Flórida lançou um novo portal para que qualquer pessoa possa denunciar ameaças de violência política ou extremismo, seja em redes sociais, em salas de aula ou em eventos públicos. A ferramenta foi anunciada pelo procurador-geral James Utmeyer, em Orlando, algumas semanas depois do assassinato do ativista conservador Charlie Kirk durante um evento universitário em Utah. Segundo o procurador, o objetivo é agir antes que alguém seja ferido ou morto. We must protect before people are shot, before explosives go off. We must protect before people are injured or lose their lives. Segundo o procurador-geral, há uma diferença entre liberdade de expressão e ameaças. Ele afirmou que incitações à violência não são protegidos pela primeira emenda e que podem render uma série de problemas e até prisões. O portal vai permitir que os usuários enviem textos, imagens, links e vídeos comprovando as ameaças. E ele garantiu que essa ferramenta, a primeira do tipo no país, vai ajudar a impedir no futuro crimes como o do ativista conservador Charlie Kirk. A primeira investigação já está em curso contra um professor da Flórida que teria publicado em uma rede social que a morte de Kirk era o que ele esperava ver. O educador pode perder a licença com base em 4 acusações, incluindo imoralidade grave e falha em proteger o bem-estar dos alunos. Outros 4 professores da região também estão sendo investigados por postagens similares. A mensagem é clara: na Flórida, extremismo político não será tolerado sob ameaça de multa, demissão e até prisão.
A seguir, a gente mostra como se proteger das alergias sazonais com a chegada do outono. E Disney lança ingresso com desconto especial para impulsionar o turismo brasileiro nos parques. O Atlântico voltou a registrar alta atividade tropical no início desta semana. O furacão Gabrielle ganhou força e virou agora a categoria 4. Outros sistemas também estão sendo monitorados, mas há uma explicação para esse início tardio da temporada de furacões. Foi uma combinação de fatores de clima que inibiu a formação de tempestades tropicais até agora nesta temporada. Primeiro foi o El Niño, que aqueceu o Pacífico e aumentou os ventos no Atlântico, impedindo o surgimento de furacões. Depois foi um sistema de alta pressão conhecido como Azores High, que empurrou os distúrbios para longe da costa americana. Agora, com a chegada da Laninha, as águas do oceano estão ficando mais quentes, os ventos diminuindo e isso está acordando o Atlântico, favorecendo o surgimento de tempestades. O Centro Nacional de Furacões disse que essa combinação atmosférica chegou ao fim oficialmente agora, com a chegada de Gabrielle, que se tornou um furacão de categoria 4 nas últimas 24 horas. Esse sistema segue em mar aberto, em direção ao leste das Bermudas, e deve provocar ressaca e ondas gigantes na costa leste dos Estados Unidos. Outros 2 distúrbios já estão sendo monitorados no Atlântico. Eles têm entre 50% e 80% de chance de se tornar depressão ou tempestade tropical até o final da semana. A NOAA, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, disse que o pico climatológico da temporada foi no dia 10 de setembro. Ou seja, a partir de agora, há 60% de chance de atividade mais intensa até o meio de outubro. Vamos dar uma olhadinha no clima, ver como é que vai estar a previsão do tempo para amanhã em boa parte aqui do país? A gente começa por Boston, lá tem sol entre nuvens. Nova York tem previsão de chuva, assim como Washington. Por lá, a mínima é de 62, máxima de 87. Charlotte, só ventania ao longo do dia. Atlanta, tempo encoberto. Já na Flórida, Jacksonville, a gente tem sol entre nuvens e chuva em Miami. Temporal nessa região, com mínima de 76, máxima de 86 graus Fahrenheit. No Texas, Houston e Brownsville tem previsão de tempestade. Máxima em Brownsville chega a 95. No restante do mapa, só apenas nuvens, em Albuquerque um pouco de pancada isolada. Em Los Angeles, previsão de tempo encoberto. No restante, ali em Phoenix, a gente vê o sol entre nuvens. Las Vegas, São Francisco e Salt Lake City também. Nessa área do país, a máxima maior é em Las Vegas, com 95. E o outono começou nesta semana e junto com essa estação, que é a mais amada e uma das mais amadas da população, vem também uma série de alergias sazonais. Hoje, 1 em cada 3 adultos e 1 em cada 4 crianças do país sofrem dessa condição. Por isso, especialistas alertam para a importância de prevenir elas a tempo. A chegada do outono pode ser linda, com as folhas alaranjadas caindo das árvores e espalhadas pela cidade. Mas junto com toda essa beleza da natureza está um vilão para muitas pessoas, os alérgenos. Aqui nos Estados Unidos, quase 1 em cada 3 adultos e mais de 1 em cada 4 crianças sofrem com alergias sazonais. E segundo especialistas, as mudanças climáticas podem piorar ainda mais os sintomas, prolongando a temporada de crises. Fall allergens are still just as intense and can elicit all of the same symptoms. Entre os principais sintomas estão congestão nasal, nariz escorrendo e olhos vermelhos e coçando. A alergista e imunologista Jessica Uwe diz que com o tempo mais ameno, as pessoas ficam mais nas ruas, abrem as janelas de casa e isso aumenta a exposição ao pólen. Para tentar prevenir as alergias antes dos sintomas chegarem, os especialistas dão algumas dicas. As principais são trocar sempre de roupa depois de estar ao ar livre e tomar banho para remover o pólen da pele e dos cabelos. Manter as janelas fechadas, principalmente no quarto, e limpar as saídas de ar-condicionado, trocando os filtros regularmente, também é essencial. Outra sugestão de ouro é evitar sair nos horários de pico do pólen, do fim da manhã até o meio da tarde. Mas se mesmo com todos os cuidados os sintomas aparecerem, é hora de apelar para medicamentos como os sprays nasais e antialérgicos, que podem trazer alívio. Just know you have a toolbox and you have strategies to really try to limit the amount of pollen exposures that you have.
O conjunto de parques temáticos de Orlando, na Flórida, lançou o ingresso especial para turistas da América Latina, com foco nos brasileiros. A repórter Carla Marinho explica para a gente como vai funcionar esse ticket, que oferece desconto atrativo para os visitantes do nosso país. Todos os anos, cerca de 6 milhões de turistas internacionais visitam a Disney em Orlando. Desse total, 700 mil são brasileiros, o que representa mais de 11% do público estrangeiro. Embora a Disney não divulgue números específicos por nacionalidade, o Brasil já é considerado o terceiro maior mercado do complexo, atrás apenas do Canadá e do Reino Unido. Esse dado não inclui os brasileiros que residem na Flórida e usam o passe anual do parque. Agora, uma promoção foi lançada para turistas latino-americanos, entre eles brasileiros. Trata-se de um ingresso especial que permite visitar um parque por dia, em um período de 7 dias consecutivos, entre 4 de janeiro e 22 de maio de 2026. O professor brasileiro Jânio, que já tem viagem marcada para Orlando com a família, está comemorando a novidade. E é bom saber desta promoção, porque o gasto com os parques é o maior da viagem, e ainda mais para nós com uma família de 4 pessoas. O valor do pacote é de quase $500, mas isso pode representar uma economia de $300 no bolso dos brasileiros. A iniciativa surge em um momento de alta nos custos de viagem, passagem, hospedagem, vistos e ingressos que estão muito mais caros em 2025. É como uma tática para tentar reverter a queda de público no complexo. O Jornal Américas no Ar termina agora. A gente agradece a sua audiência e te espera de novo na próxima edição. Até lá. Até.